Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, obviamente, seja você político, empresário, seja você o que for, você tem que melhorar e se aperfeiçoar na arte de se comunicar, né? E aqui eu já tenho o prazer de receber o Rafa Coutinho. Ele é um diretor de publicidade que tem uma vasta experiência, tanto no segmento público quanto privado. Então, assim, no público ele já fez campanhas em vários níveis, estaduais, federal e também estadual. E na área privada já atendeu clientes de todos os portes, com algumas campanhas que certamente você já assistiu, só não sabe que foram assinadas por ele, mas a vida de diretor de publicidade é justamente assim, né, Rafa? Atrás das câmeras. Muito prazer, Fabiano. Um prazer estar aqui contigo. E vai ser super legal esse papo, porque eu acho que é uma coisa interessante isso, sabe? A gente tem, eu acho que muito falou, a comunicação, ela é essencial para a coisa acontecer, ainda mais no público, né? É isso aí. E aí, deixa eu começar confessando um pouco a minha idade, porque assim, eu sempre gostei da área política e gostava de campanhas políticas, mesmo quando eu era meninote, assim. Só fazer um parênteses, eu faço 50 anos daqui a Então uns dias. tamo ali, tamo ali. Tá? Eu não vou falar a minha idade para fazer. 14 dias, para ser bem exato, hoje. E eu me recordo muito de acho que uma das primeiras campanhas que eu tenho na memória era aquela história do Varre, Varre, Vassourinha Vai, do Vassourinha. Jânio Quadros, Sim. né? Que, obviamente, pelo fato de ser, na minha memória, pelo menos do meu conhecimento, uma das primeiras campanhas que usou jingle, né? Que usou uma coisa assim tão lúdica e que colava chiclete, né, na cabeça das pessoas. Quem gostava ou não gostava do Jânio lembrava, né, da música e hoje as pessoas ainda hoje cantam essa música. E aí, depois disso, assim, a gente vê várias campanhas que, né, foram notáveis porque começaram a usar filmes publicitários, outras que começavam a misturar né, a figura do público do privado, né? Quem não lembra da campanha do Collor de Mello, né, que usava, né, ele andando no jet Marajá. ski, o Marajá, tudo mais. Então, assim, acho que a gente já viu nos últimos, né, nesse tempo de democracia do Brasil, várias estratégias de comunicação que aos poucos foram sendo testadas, umas dando certo, outras dando errado, mas sempre buscando um posicionamento. E você já teve à frente da comunicação de várias campanhas. Eu queria te ouvir na visão, né, de quem, não de quem é o candidato, mas de quem tem que contar a história de um candidato, né? Como é que é esse desafio? Então, falando em campanhas, acho que tem várias campanhas que são muito bacanas, que se a gente lembra. Campanha do Lula, por exemplo. Brilhou uma estrela, Lula lá. Uhum. Isso é... Dois patinhos na lagoa, vote FIFA 22. Exatamente. Então, assim, tem muita campanha que veio de vamos falar assim, de um jingle ou de uma ideia. E o que acontece hoje, tá? Eu acho que é o mais importante, assim. A gente tem que ter um candidato, né? A gente tem que ter na mão um candidato, a gente tem que trabalhar esse candidato, tá? Como é que é o trabalho feito desse candidato? A gente tem que entender qual é a perspectiva dele, quem é o público-alvo dele, quem que ele quer chegar, sabe? E aí entender também a nossa concorrência, né, o nosso adversário, e claro, vamos ter que trabalhar as fraquezas dele. Sabe? E a gente viu muito nessa última campanha que eu fiz agora do Nunes, muito disso, sabe? A gente tinha... Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas Sim. a gente teve lá vamos chamar assim, um inimigo, que o inimigo mudou no meio da campanha, no início da campanha. Então, assim, é o Tropa de Elite 2, né? O inimigo agora é outro. Exatamente. Então, assim, a gente estava toda uma ideia de configuração de um candidato e de um momento para outro a gente, vem cá, surgiu um tufão no meio, o que a gente faz? Então, tem tudo isso. Campanha tem essa dinâmica, né? A gente tem que ter uma ideia sobre o nosso candidato, mas tem que estar preparado para o ataque de fora, né? Para o que vem de fora e para defender isso, sabe? E o legal de campanha política é isso, é o dinamismo que ela tem, né? É a dinâmica que te dá. Mas, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta sincera, né? Quando a gente fala de campanha política, acho que o grande público tem a ideia de que, olha, você vai preparar como se fosse um produto, né? Pega uma pessoa, coloca, né, projeta nela uma série de qualidades que se o cara tem, se o cara não tem, meio que tanto faz, e isso vai para a comunicação, né? E o que eu percebo é que de uns anos para cá, as campanhas têm buscado não fazer uma dissociação tão grande entre
a figura da pessoa do dia a dia, como ela é naturalmente falando, né, num debate político, e aquilo que vai para o filme publicitário. Que há um tempo atrás você via, era uma coisa muito artificial, assim, a maneira de se vestir, a maneira de falar, o cabelo, a barba, né? As mulheres também, a maquiagem. Ficava todo mundo meio customizado, como se fosse, né, aquela fórmula que todo mundo consome. E de uns tempos para cá, acho que o público já cansou dessa fórmula e busca mais verdade, assim, olha, eu quero ver como é que a pessoa é de verdade. Do ponto de vista de comunicação, você percebe isso também, que as pessoas têm buscado algo mais autoral, assim, uma história mais verdadeira? Assim, tem vieses e vieses. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo básico, todo mundo vai conhecer, o Lula, o presidente Lula. Até o Duda Mendonça entrar na vida dele ali, aquela virada que ele deu, que ele era um cara muito mais do sindicato, sabe, aquela coisa, sabe, mais bruta, mas virou Lulinha Paz e Amor. Porque ele precisava se transformar naquela pessoa. Tudo bem que houve também um crescimento dele, houve um aprimoramento dele, houve sabe, ele se entendeu como e estava na mão de um publicitário genial, que foi o Duda, e que fez o candidato. Aquilo lá foi, o Lula foi um candidato montado. Não questiono a genialidade dele, não questiono todo o carisma que ele tem, isso é uma coisa óbvia. Então, assim, ele foi moldado para aquilo, ele foi, sabe, esculpido para ser aquela pessoa. Entrou nesse, vamos chamar de personagem, entre aspas, que não é um personagem, e cultivou lá e seguiu adiante. Mas hoje em dia, o que eu estou enxergando assim, o que eu vejo? Que a pessoa ela tem que viver aquilo. Ela tem que ser real, sabe? A gente não pode ter mais nada fake. O fake não vende. O fake não vende. Sabe? Isso é muito... Tanto com produto, quanto com uma empresa, quanto uma ideia e um candidato. Tu não pode inventar uma história que ela não existe. Tu pode diminuir histórias que não sejam a favor dele, mas ao mesmo tempo tem que aumentar, enaltecer o que ele tem de bom. Ele tem de bom, sabe? A gente pega candidatos que às vezes não conseguem nem falar. A gente tem que, sabe, moldar o cara, pô. Tu vai ficar falando toda hora. Tem que treinar. Né? Treinar o cara. E nada mais é que o diretor, eu sou diretor de filmes, diretor de publicidade. Minha história é muito mais filmes. Então, como eu falei, a gente pega pessoas que às vezes não têm traquejo nenhum, que não têm ideia nenhuma de como se portar no meio. Então a gente tem que moldar esse cara e justamente, como é que a gente vai apresentar ele? Como é que ele vai falar? Ele vai falar como? Vai falar alto, vai falar baixo, vai falar para um público tal, vai ser um cara mais expansivo, vai ser um cara mais, sabe, bélico, vai ser um cara que vai ser mais do paz e amor. Então tudo isso a gente tem que entender e a partir daí criar a comunicação dele e o jeito que ele vai se comportar e como vai ser dirigido também, né? Isso é muito importante. E me parece natural que haja esse trabalho, né, de preparação para a comunicação, porque cada candidato ele vem de uma trajetória completamente diferente. Eventualmente vem um candidato que vem da área de comunicação. Ele já era jornalista. O Datena, por exemplo. Assim, é um cara que ele talvez ele precise de uma adequação. O próprio Marçal era um cara que tinha disso. Era um cara de comunicação. O Nunes não é um cara que veio de comunicação. Ele é um cara que veio do legislativo. Que tem uma dinâmica própria de se comunicar. Exatamente. Né? Quem já se comunica acompanhou... num palco, numa tribuna, no que for. Completamente diferente de se comunicar numa televisão, ou de falar com o público, ou de entrar num debate, sabe? Um debate é uma coisa... É brutal um debate. Sim. Bom, a gente viu... Esse ano a gente viu, cadeirada, soco na cara... Coisa bizarra, assim, um troço... Acho que, inclusive, essa campanha que a gente passou agora de prefeitura foi um negócio único no mundo. Acho que não só o Brasil, mas o mundo ficou olhando para o que ia acontecer em São Paulo. E como eu falei, é uma coisa muito dinâmica. É um troço muito louco. E assim, obviamente, as redes sociais, elas vieram para definitivamente como um elemento super importante de comunicação. Então, antigamente a gente falava, horário eleitoral, né? Sim. As coligações dos partidos para poder ganhar mais horário na TV ou na rádio. Agora, tem outro fator, né? Assim, olha, como é que eu consigo ter audiência nas redes sociais? Em que aí eu consigo ter um nível de engajamento muitas vezes superior ao que eu tenho na TV.
quê? Até porque, tradicionalmente, muita gente chega no horário eleitoral e desliga, né? O brasileiro não tem muito essa questão, essa identificação de, olha, eu quero ser um participante ativo da política, né? Tanto é que aqui hoje o voto ainda é obrigatório e a campanha ainda é um horário também obrigatório. Porque se não fosse, talvez teria um nível de audiência muito menor. Mas a gente está falando bastante de campanha e eu acho legal essa visão de que o candidato, ele no final das contas, ele é uma pessoa que tem uma história que precisa ser trabalhada. E aí, obviamente, por ser uma disputa, você tem cada um trabalhando uma parte da história que te favorece ou que desfavorece a sua parte contrária e tá tudo certo. Agora, virando um pouquinho a chave. Acabou a eleição. Sou prefeito, comecei aqui o meu mandato. E aí, se eu deixar, a minha agenda vai ser 100% tomada com a burocracia, com os atos de gestão. Dúvida, né? Sem dúvida. Dá para esquecer a comunicação e pensar isso daqui a 4 anos? Não, claro que não. A comunicação ela tem que ser feita antes, durante e depois. Porque o que o prefeito tem? Ele tem um histórico e ele vai ter um futuro. Ele não é um cara que acaba ali, ganhei o meu mandato, sou prefeito, agora ele deu para mim. Nunca... Não, o cara, todo mundo tem aquela, eu vou ser reeleito, eu vou ir para um governo do estado, eu vou para uma presidência, eu vou para um senado. Então, essa história tem que continuar sendo contada. Uhum. Então, por exemplo, uma prefeitura que tem a sua máquina de comunicação na mão, ela tem que, sabe, usar disso para mostrar o que está sendo feito, sabe? É a comunicação, normal. Isso tem que ser mostrado, sabe? Nós fizemos não sei quantas estradas, não sei quantas escolas, blá, blá, blá. Isso vai sendo mostrado, tá? E, obviamente, aqui ninguém é hipócrita para falar, que isso já entra num chamado uma pré-campanha. Uhum. Porque você já vai construindo as suas realizações. Vai construir a ideia do candidato, sabe? Como eu falei, se tu tem a máquina do teu lado, ela te ajuda. Uhum. Porque tu pode mostrar o que tu fez. Uhum. Isso não é ruim. Você tem a capacidade de realizar. E aí, isso não é ruim. E tem um outro lado, né, Rafa? Eu acho que tem a questão da prestação de contas. Claro. Né? Assim, isso é essencial. A não ser que você seja um aficionado, né, por gestão pública, que a maioria das pessoas não é, assim, as pessoas ficam sabendo do que acontece na sua própria cidade por fragmentos. Fragmentos, né? exatamente. Olha, eu sei o que acontece no meu bairro. Asfaltaram a minha rua. Tá, mas isso é uma coisa ínfima dentro de um... Olha o tamanho de São Paulo. E o que está sendo feito do outro lado da cidade, né? O que está sendo feito de infraestrutura que eu não consigo ver, né? Esgoto, educação, saúde. Então, tudo isso engloba uma bronca gigante que é a gestão de uma prefeitura, onde a comunicação ela tem que ser feita, ela é essencial. É essencial. E aí, toda essa que a gente falou, né? Toda essa prestação de contas, vamos falar assim, que é pro público, né? Que é pro cidadão, ela tem que ser feita. Uhum. E como é que acontece na sequência? A gente entra depois num período de campanha eleitoral, onde a gente vai retomar isso. Uhum. Todo mundo retoma. Se você tem um histórico, por que não falar, sabe? Uhum. Sabe? O meu time de futebol, ele é campeão do mundo. Eu vou falar, sabe? Eu vou vender um jogador de futebol. O cara foi goleador. Eu vou falar. Pô, o cara fez tantas escolas. Legal. Eu vou falar. O cara asfaltou não sei quantos 1.000 quilômetros. Eu vou falar. Existem projetos dentro da prefeitura que eles têm que ser mostrados. E, obviamente, o candidato vai usar isso durante a campanha. Vai falar. Inclusive, as bandeiras do Nunes eram essas. Eram social, distribuição de cesta básica, asfalto novo, toda essa parte de educação, escola e tal. Então, tudo isso tinha. E tem que ser mostrado, sabe? E pós-campanha, evidente também. A prefeitura continua comunicando. O governo federal continua comunicando. O governo estadual continua comunicando. Por quê? Porque tem que comunicar. Sabe? Aí tem vários tipos de campanhas. Tem campanhas, como você falou, prestação de contas, tem campanhas de saúde lá, dengue e tal, vacinação, etc. Tal. Então isso tudo engloba engloba a comunicação
de uma gestão pública, vamos falar assim. Eu acho que e tem um outro aspecto que eu acho interessante, assim, que é a comunicação num caso de gestão de crises, né? Assim, e aí pode ser crise A gente teve desde... agora a crise no meio da campanha, alagou São Paulo. Exatamente. Pô, o cara foi lá pro Smart Sampa, ficou a noite inteira. Pô, blá, 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 e a gente rodando, filmando o cara lá, sabe? Então, assim, é uma coisa real. Então, até porque... Tu tinha perguntado do real, né? O cara tava Exatamente. lá. Ele tava lá, ele foi, não sei o que, ele tava. Então, a gente não estava inventando uma história, até sabe? porque o cidadão que tá lá esperando uma resposta, ele quer saber, pô, tem alguém trabalhando para resolver esse negócio de verdade, assim? Ou tô só eu aqui, né, sem luz, com algum problema de alagamento, ou uma árvore caída na meu... Não tem ninguém fazendo nada? Porque até eventualmente a luz ser restabelecida, acontece um monte de coisa dali para trás, né? Ah. Então, assim, o desafio de comunicar, e de novo, não é só comunicar o que você quer comunicar. Porque aí eu acho que quando você abre um canal de comunicação, isso eu aprendi há um tempo atrás, você tem que ser capaz de gerenciar essa via, que é uma via de mão dupla, né? Eu, ainda mais hoje com redes sociais, eu comunico, né? Eu distribuo a minha mensagem, preparo a minha mensagem, penso o que eu quero dizer e depois tenho que saber gerenciar as devolutivas, desde os haters até os lovers, né? Vai ter muito hater. E nesse meio do caminho, pessoas que não são tão, né? Não tem um clubismo tão grande, nem de amar, nem odiar, mas que vão dialogando com o poder público, não é através de um ofício ou através de uma audiência pública, mas que vai lá no Instagram da prefeitura e manda uma mensagem e fala assim, olha, pô, tô com um problema aqui, pô, eu queria dar uma sugestão. Uma prefeitura conseguir se estruturar para poder falar com tantos canais, né? Na velocidade que esses canais exigem, eu imagino que não deve ser algo trivial, né? Assim, aí acho já uma outra questão, né? Aí a gente entra com, sei lá, comunicação com subprefeituras, com líderes comunitários, com o problema que está acontecendo aqui, vereadores e tal. Esses canais, eles têm que existir, evidente. E assim, eles têm que ser comunicados também. Uhum. Então, acho que isso é a importância, sabe? A prefeitura tem que ter um diálogo muito forte com as camadas que ela tem ali, subprefeituras, líderes comunitários, etc. Porque etc, são etc, lideranças etc. importantes. São lideranças importantes. Eu falo, são lideranças essenciais. são elos para poder chegar e atingir A gente, no meio da campanha... A campanha foi bem interessante, porque a gente tinha... Tu falou um pouco de televisão, da Força Televisão. A gente tinha 6 minutos e meio por inserção de campanha publicitária, né? De horário político. E mais, eu não me lembro o número exato, mas eram 60 ou 70 inserções por dia. Por dia. Então a gente tinha mais ou menos, eu não sei quanto tempo a gente tinha de propaganda publicitária por um candidato. Isso é brutal. A gente tinha 5 equipes na rua, full time, então a gente tinha que gerar aquele tipo de conteúdo, né? Aquela história. E a gente pegou o Nunes com um cara basicamente desconhecido, sabe? Era um cara que tinha um histórico bacana, então, mas ele não era um cara, sabe? Não era um político de carreira, assim. E tinha que transformar o cara. Só que de uma hora para outra cai esse bloco e como comunicar isso, como fazer lá. E aí o interessante foi o seguinte, a gente está falando da Força da Televisão. Quando entrou a programação de televisão da campanha, ele fez o gráfico, ele fez assim, ó, lá para cima. Lá para cima. Foi impressionante, ele pulou de 4, 5 para 18, assim, em pouco tempo. Então, assim, a força da televisão ela é muito grande. E esse canal de comunicação, tanto de prefeitura, quanto até marcas privadas, ele tem que existir. Ele é essencial, é uma coisa bacana. E saber assim, quais canais eu tenho que usar para atingir determinados públicos. Hoje a gente tem inúmeros canais. De Twitter, Instagram, rádio, TV, outdoor. Tudo a gente pode comunicar. Outdoor de São Paulo não tem, né? Tem uns backlights e tal. Mas assim, a gente tem todas essas armas na mão para comunicar. Para comunicar. Inclusive o próprio líder comunitário, ele é um canal de comunicação. Eu tenho que estar aberto com o cara, sabe? Eu como gestor público, eu tenho que saber quais são as mazelas daquele lugar para chegar no cara e o cara vai dizer, olha, fulano, tem um esgoto aberto ali, tá aberto já há 1 ano, sabe? Vamos fechar esse troço. Tem
Tem um problema de transporte aqui e tal, não sei o quê. Vamos criar lá uma linha de ônibus, ou lá o aquático, aquele que criaram no meio da... Sim. Várias coisas que a gente tem que, sabe, comunicar, ou tem que, não é comunicar, é conversar com esse público. E a gente conversou há um tempo atrás com um subprefeito aqui de São Paulo, e ele falava justamente isso, que, assim, qual uma das grandes vantagens de você ter uma subprefeitura? É que você tem um gestor muito mais próximo a conhecer aquela realidade, né? Então, aqui estavam da subprefeitura da Vila Mariana, que engloba 4 grandes bairros. Aí ele falou, mas olha, por mais que eu conheça e esteja dedicado a esses 4 bairros, eu tenho uma associação de moradores que conhece melhor ainda, com uma riqueza de detalhes, calçada a calçada, né, árvore a árvore, o que acontece naquele território. E aí ele falou, olha, uma das grandes vantagens de você ter esse tipo de comunicação entre a sociedade civil organizada e os vários níveis da administração, seja municipal, seja estadual, é assim, como é que essa informação de, olha, tem uma árvore podre que vai cair, como é que essa informação chega corretamente, né, de uma maneira interessante? E depois, e é um outro ponto que o subprefeito falou, tá, soubemos a árvore, fomos lá, fizemos a poda da árvore e aí temos em vista para poder plantar daqui a algum tempo. Eu posso chegar lá e, um dia para a noite, aparecer com uma árvore, ou eu posso criar uma dinâmica para poder interagir com aquela associação e falar, pô, será que aqui é o melhor lugar para botar uma árvore ou é melhor 5 metros para frente? De novo, não vai ser o prefeito que vai conseguir fazer isso. Então, eu realmente acredito que assim, uma prefeitura que se dispõe a se comunicar permanentemente, né, e conseguir gerenciar, apesar da complexidade que isso tem, todos esses múltiplos canais, ela consegue receber as demandas, consegue atender de maneira mais qualificada e depois, inclusive, mostrar o que está fazendo, né? E essas pessoas, elas vivem lá dentro. A gente trabalhou muito durante a campanha nas periferias, né? Guaianazes, Cantinho do Céu, Grajaú, Perus. Então, assim, o periférico de São Paulo, a gente foi. Uhum. E como é que chega num lugar desses porque o que acontecia? Né? A gente tinha lá nossas pautas. Vamos falar sobre, sei lá, o programa de gestantes da prefeitura. Bacana. Tem que conseguir uma grávida, que esteja no programa, que use o ônibus de graça. Então, assim, tem todo um molde de personagem que a gente tem que buscar. Uhum. Eu não posso pegar, assim, como eu falei, não posso ser fake, eu não posso pegar não, tem que ser um cara real, uma mulher real, um cara que use o sistema. Sabe? Então, como é que a gente vai achar esse cara? É atrás dos líderes comunitários. Esses caras conhecem todo mundo. Eles conhecem todo mundo. É impressionante, assim. Eles conhecem o fulano, o beltrano, o ciclano, quem fala, quem não fala, quem é... E é que a gente não tá falando do interior, né? A gente tá falando aqui da capital de São Paulo. Capital de São Paulo, sabe? Obviamente não é aqui no Itaim ou nos Jardins e tal, mas assim, são os outros... E a gente chegava nos lugares, a gente não tinha noção do que ia achar. A gente tinha falado levantava o telefone e falava com o líder, preciso de uma grávida e tal. Eu tenho uma... Beleza. Então eu chegava lá na casa da pessoa, entrava, eu não sabia quem era, ela nunca tinha me visto também, e ela tinha uma história para contar. Uhum. Então a gente tem que tirar essa história, dela, você tem que pegar a história e tirar dela. E aí colocar isso dentro do nosso mote de campanha. Uhum. Eu não posso ser deprimido, que horror, eu sofro. Então não quero sofrimento, eu quero o bom. Eu tenho que tirar o bom. E a campanha que a gente fez do Nunes era isso, era o bom, era o lado bom, era coisa legal. Então era para cima. Sabe? Inclusive a gente falou só voltando um pouco, falou sobre jingles de campanha. O jingle da campanha do Nunes era sensacional. Deixa, Ricardo lá. Era pra cima, sabe? Sim. Era samba, era alegre. Então, isso norteou. Então, a comunicação do nosso candidato a prefeito, ele tinha que ser uma coisa pra cima. Posso chegar lá uma mulher, pois é, porque eu pego 22 ônibus lá, fico 6 horas, tal, não sei o quê. Não! Pô, eu tenho um ônibus que é de graça. Olha só, eu entro aqui, saio ali, já me atendem direto. Então a gente tinha que buscar isso, sabe? Uhum. Tinha que transformar isso numa coisa bacana. E isso acontecia. E aí o papel do líder comunitário nesse momento, ou das subprefeituras, ou do cara que está lá se colocando à frente de uma comunidade, no caso, comunidades, como eu falei, ele tem esse papel. E o papel do contato, vamos falar assim, da comunidade, entre prefeitura e subprefeitura, e esse cara é essencial. Uhum. Porque eles sabem, chegava nos lugares, não, porque aqui a gente faz
nessa escola a gente faz sei lá, uma coisa com autistas da região, não sei. Sempre tinha um troço assim. Traz o prefeito aqui. Tá, mas a prefeitura não sabe. Não, a prefeitura não sabe, porque a gente está aqui em Cantinho do Céu. Não chega aqui. Então a gente, nesse momento, durante esses 3 meses, a gente foi um elo muito... engraçado, que a gente foi um elo muito forte entre... Sabe, o prefeito, eu convivia diariamente com ele. O prefeito, olha só, os assessores dele, tem um lugar super legal lá que a gente viu, tá, pô, vamos lá. Vamos falar, cara, pô, legal, bacana. Ia, pô, chegava lá, tava a comunidade inteira, sabe? E a gente sempre conversou rendia isso, sabe? Na semana passada, a gente conversou justamente sobre um projeto cultural, né, de um artista que faz intervenção em escolas, né? E aí, o mais interessante é que eles fazem intervenção em escolas públicas, né, municipais, estaduais, e já atingiram mais de 150 escolas. E o mais impressionante, eu falo sempre abaixo do radar, assim, da gestão institucional, né? Então, esses projetos, por exemplo, super conhecidos e super apoiados pelas comunidades, né, pelos diretores de ensino, pela comunidade escolar, tudo mais, mas e o secretário municipal de educação? Tem a menor ideia do que está acontecendo assim, com relação a esse aspecto, não sabe. Aquela escola foi pintada, aquela escola virou uma galeria de arte, aquela escola foi abraçada pela comunidade, mas não foi por autorização do secretário, do prefeito. Não, simplesmente aconteceu, porque, de novo, a realidade, ela acontece, né, no dia a dia. E aí, de novo, se a prefeitura não abre esse canal e não nutre esse canal, de novo, para poder receber coisas vindas da população como um todo, e de novo, pode ser do cidadão, né, do cidadão Rafa, do cidadão Fabiano, ou pode ser de uma associação de bairro, ou pode ser de um líder comunitário, ou pode ser de uma associação espírita, assim, mas se você não legitima esses canais para poder se comunicar com você, também depois você não pode esperar que o dia que você vá se comunicar com eles, que você tenha uma abertura para isso, né? Exatamente. Isso aí falei, é essencial, é vital na realidade, né? E a gente viu muito isso, muito, sabe? Era um negócio que a gente chegava nos lugares e as pessoas tinham essas necessidades. E vinham pra gente, pô, porque precisa consertar a rua, porque precisa não sei o que e tal, precisa construir um muro. Cara, mas não é a gente que vai fazer. Não, mas traz o prefeito aqui, mas vocês têm acesso a não sei quem, ao secretário, a pedir, blá, blá, blá. E tinha. Claro, não ia ficar falando, não, tem um buraco lá, tem que... Não era isso, mas coisas interessantes que tinham, coisas macro, vamos falar assim, que poderiam capitalizar, né, para a campanha naquele momento e tal, a gente fazia isso. E eu acho que isso tem que seguir. E seguir. E como eu falou, a gente falou do pré-campanha, da campanha, e o pós-campanha é isso. Porque o canal lá está aberto, ele precisa... Ele tem que, sabe, as mazelas da cidade vão continuar tendo buraco, vai continuar tendo esgoto aberto, vai continuar isso, vai continuar aquilo, vai chover, vai entupir, vai sair água, tudo vai continuar acontecendo. Não é assim que acaba. E isso aí tem que, e essa, vamos falar assim, pós-venda, ele tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Pós-venda é essencial. É essencial em qualquer negócio. Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu sei que a tua experiência sim, você, por exemplo, está falando da campanha da Prefeitura de São Paulo, uma campanha grande, uma campanha majoritária, né? Grande. Olha, a maior campanha que eu participei na minha vida. Então, assim, gigante. E olha que eu sei que você já participou de campanhas importantes, né? Sim. E assim, mas eu sempre gosto de puxar um pouco e trazer insights para aquelas prefeituras de menor porte, né? Porque no final das contas eu falo, a gente tem mais de 5 mil cidades, né, no Brasil, e então eu falo, numericamente, as grandes capitais são a minoria da minoria, né? A grande realidade dos gestores brasileiros está, né, eu falo, nos interiores, nos litorais, onde as ferramentas e os recursos são muito mais escassos do que, por exemplo, no governo do estado ou numa grande capital. Mas o que na tua experiência você, se pudesse deixar como algumas assim, recomendações do que fazer e do que não fazer, independentemente do porte da prefeitura? Primeiro, não muda absolutamente nada. Não? Nada. Porque eu tenho uma pessoa, um produto na realidade, né? O meu candidato, ele é um produto. Ele é eu trato ele como entendeu? Eu preciso que ele entenda, na realidade. Acho que a pior coisa que tem, cara, é a gente ter um candidato que ele não entende o seu papel e o nosso papel. Não, fazer do meu jeito porque o meu jeito é bom. Cara, eu já peguei isso.
Mais de uma vez. Não, coisa importante, sabe? Campanhas grandes, importantes. Não, é do meu jeito. Eu faço assim, tá tudo bem. Não, eu não vou lá, eu não quero saber. Não quero, entendeu? Não, mas cara, a gente tem que ir. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que estar abraçando. Entendeu? Isso faz parte de toda uma história. Isso faz parte de uma... Então, assim, o candidato, ele tem que... O candidato, na realidade, não só o candidato, né? Mas o homem público, ele tem que entender que ele tem que entregar uma comunicação que seja plausível com quem ele se vendeu, ou quem ele quer se vender. Então, assim, ele pode até pensar diferente. O jeito que ele pensa, eu não estou interessado. Então, tipo, advogado. Matou, não me interessa. Interessa que eu vou lá, eu vou ter que te representar na frente da minha história e tu vai ter que te defender, ou eu vou ter que te defender, ou as pessoas vão ter que te mostrar que tu é um cara, vamos nesse caso, inocente, ou culpado, ou o que for. Não interessa. Agora, o candidato, o homem público, ele tem que entender o seu papel. Isso é de suma importância. Dizer, né, que isso não é deixar de ser autêntico. Não, né? É o que você falou, não pode ser fake. Não mas, pode ser fake. Comunicação, ela é uma ciência. Assim, não é de qualquer jeito e não é do jeito que eu acho que tem que ser. Tem coisas que a comunicação, e aí eu falo que a publicidade mede isso, né? Quando a gente está falando de vender um produto, as campanhas medem, né? Olha, vou vender um sabonete. Se eu fizer dessa maneira, vende mais ou vende menos? E isso vai, né, virando um grande banco de dados, um grande banco de aprendizado sobre o que fazer e o que não fazer, né? E trazer esse tipo de estratégia depois para uma campanha política, que, de novo, é uma campanha, por mais que a gente, para o prefeito, para a prefeita, isso seja uma coisa, seja talvez um grande momento da vida dele, mas eu falo, na experiência do cidadão, por exemplo, assim... Olha, a cada 2 anos tem uma campanha, eu passo por um processo para eleger os meus representantes. Sim. E aí eu vou me informar. E eu me informo através dessa comunicação. Comunicação, exatamente. E aí eu estou assistindo lá um canal, estou recebendo várias comunicações para comprar carro, sei lá, alugar apartamento, comprar roupa. E dentro desse conteúdo eu também recebo informações sobre, olha... a gente entende que o caminho melhor para sua cidade é nessa direção. E você tem uma outra marca, digamos assim, apontando numa outra direção. E elas têm que me convencer. Eu acho que o fato é isso, assim. Exatamente. O que eu acho mais interessante desse processo de comunicação que e de talvez maior proximidade da política, né? Eu lembro, alguns anos atrás, pouca gente sabia o nome de ministros. Exatamente. Hoje todo mundo sabe todos os ministros da STF de cor, todos. Ninguém sabia o nome de quem era o presidente da Câmara, presidente do Senado. Eram figuras que só interessavam a uma pequena parcela da população que talvez lia com mais afinco aquela parte do jornal que tratava de política. Hoje essa barreira não existe. As pessoas podem entender mais ou entender menos, mas elas já conhecem. E assim, como a comunicação ela veio hoje para ser uma competência absolutamente necessária para todo mundo. Claro, e tem outra coisa também, nas redes sociais, isso aí é um fenômeno de não tem 10 anos. Então, assim, a gente pegou o quê? Poucas campanhas que souberam trabalhar bem. A gente está começando a trabalhar agora a rede social. Agora, sabe? A gente não sabe muito bem como trabalhar um candidato dentro de uma rede. Agora está entendendo e tal, não sei o quê. A gente teve campanhas, por exemplo, campanhas milionárias e campanhas onde os caras se elegeram com a bandeira pregada com fita tape na parede, com fita isolante na parede. Assim, tu entende? É muito mais a ideia... O cara, o que ele está me vendendo, o posicionamento dele para o público dele ou para o público dele que vai abranger um público maior, né? Público maior, uma espiral maior, ele vai conectando nessa espiral. Tem que fazer isso. Esse cara, isso é essencial, sabe? Ele tem que saber. Eu não posso também ficar só no meu nichinho ali. Ah, não, meu nicho é isso aqui. Não dá. Não dá. Ele tem que entender que o nicho é aquele, mas ele tem que comunicar. Os publicitários, os marqueteiros, etc., tem que saber comunicar esse cara para o público dele. Então, isso é de suma importância. E com rede social, a gente consegue dar a campanha diária. Campanha que eu digo assim, a comunicação de uma figura pública, ela é diária. O Trump todo dia Twitter, entendeu?
Bolsonaro, Twitter. Então, os caras passam tweetando. E isso tem um público lá cativo em cima. Tem um público que lê, que vai. E além disso, que repassa, sabe? Que repassa, sabe? O público vai repassando. E essa comunicação viral... É um fenômeno completamente novo, né? É completamente novo. Sabe, o Last of Us aí, que tá lá. Então, assim, quando tu vê, tu já tá impregnado lá, recebendo todos os dias. Pô, vou olhar quem é o cara, sabe? Eu tô falando de figuras grandes e tal, mas uma prefeitura pequena. Pô, quem é o cara? O que o cara fez? Pô, que legal, só, que bom, ou que ruim, ou que... Entendeu? Então a gente tem que... Essa comunicação ela tem que existir. E ela tem que ser diária. A comunicação é diária. Não adianta eu sentar e ficar lá esperando a eleição. Vamos fazer, como é que vai fazer a campanha? Vamos pegar não sei o quê e fazer eles contratar uma produtora. Não adianta. Não adianta. Porque ele tem problemas e ele tem virtudes que foram feitas antes da campanha. Ele tem um histórico. Ele existe um histórico. E esse histórico tem que ser muito bem trabalhado pelo lado ruim e pelo lado bom. Porque vão te atacar. Tu vai ser atacado. E no seu mandato você vai ter realizações, né? Muitas. De novo. Espero, né? Esperamos, né? Realizações e eventualmente coisas que não vão acontecer e que, de novo, precisam ser contextualizadas. E elas vão ser, certamente, elas vão ser metralhadas. Tu vai receber porrada na campanha o dia inteiro sobre isso. Alguma coisa que tu não fez. Pode ser uma coisa mínima, mas eles vão transformar aquela coisa mínima num troço gigante. Como a gente vai pegar aquela coisa pequena que o cara fez, transformar numa coisa gigante também. Pô, escola tal, maravilhosa, foi pintada, só, blá, blá. Talvez seja um detalhe dentro de um ecossistema gigante, mas vamos usar ela de exemplo. Vamos lá, vamos botar, olha aqui, existe, tá aqui, parede, de verdade. É de verdade, isso aí. É isso aí. Rafa, estamos chegando ao nosso final do nosso bate-papo. E aí, conversar com gente de comunicação é assim, se deixar, a gente ficava o dia inteiro. Mas eu espero que tenha sido... Se quiser a parte 2, a gente faz. A gente faz a parte 2, a parte 3, a reeleição. Eleição. Mas eu queria agradecer a tua audiência de hoje e assim, espero que você consiga aí na tua cidade, na tua realidade, independentemente se é uma grande cidade, uma pequena cidade, mas assim, incorporar essa questão da comunicação, que ela é definitiva e como o Rafa bem disse, ela é um desafio diário, né? Diário. Não é um desafio de campanha, não é um desafio de mandato, é um desafio de quem está na vida pública e de quem tem que prestar contas. É um influencer. É a Virgínia que vai postando todos os dias lá. Tac. Tem que postar, não adianta. Isso aí faz parte. A vida pública já fala, né? É público. Então, tua vida é pública. Maravilha. Rafa, muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado. Foi muito bom. E te agradeço muito pela oportunidade. É sempre legal falar isso. Maravilha. Querido, muito obrigado. Até a próxima, gente.